Olá, o meu nome é Thaís Gomes dos Santos K e irei apresentar dentro do CIEP um artigo, um resumo expandido que tem como título a percepção do surdo sobre o processo de ensino-aprendizagem no ensino remoto. Ele está enquadrado na categoria de pesquisa. A partir do estabelecimento, então, das atividades remotas emergencial, no contexto da Universidade Federal do Pampa, surge então a seguinte problemática: como estariam sendo organizadas as atividades em relação a uma aluna surda incluída no 7º semestre do curso de administração no campus de Santana do Livramento? Nessa perspectiva, então, foi realizado um estudo de caso com a acadêmica surda referida do 7º semestre do curso de administração, com articulação entre os pares desse processo inclusivo, um docente que atua com a aluna e a tradutora e intérprete de Libras. Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é compreender de que forma o ensino remoto estava então sendo organizado para que a aprendizagem desta acadêmica acontecesse de uma maneira eficaz. Nesse sentido, então, o objetivo mais específico era compreender como os professores estavam organizando suas aulas, pensando na inclusão dessa acadêmica e percebendo, então, nesse sentido, como que acontece a interação entre os docentes e ativos. Essa pesquisa justifica-se pelo fato de compreender as estratégias de aprendizagem de uma pessoa que comunica-se através de uma língua visual espacial e que necessita de constantes ajustes para que a inclusão aconteça. Para responder esses objetivos, então, esse objetivo geral desse estudo, a gente procurou-se, então, utilizar uma abordagem qualitativa sob o enfoque do estudo de caso. A fim de coletar as informações necessárias, foram aplicadas então entrevistas semi-estruturadas com um docente da acadêmica surda, a tios que trabalham com a mesma e a própria aluna surda. Em relação aos resultados dessa pesquisa, a gente pode entender que essa aluna surda ela passou então por esse processo, né, no ensino remoto, e ela coloca que durante as aulas ela tem esse acompanhamento da intérprete, porém os professores continuam a fazer a sua aula como se estivessem presencialmente, com longos diálogos, poucos usos de recursos visuais. As aulas eram feitas na maioria das vezes de forma síncrona pelo Google Meet, durante 1 hora ou 1 hora e meia, e também aulas assíncronas, onde os professores enviavam as videoaulas, quase sempre sem legendas, e necessitavam então de uma tradução no TIOS ou que colocassem legendas pelos monitores, muitas vezes dificultando a aprendizagem, segundo ela, pois elas esperavam que fossem feitos, porque ela esperava então que essas aulas fossem traduzidas para depois poder ter acesso, e isso atrasava o processo da aprendizagem. Outra questão também, que as aulas via Google Meet, elas gravam apenas a pessoa que está falando, ela não grava o tradutor e intérprete que está ali traduzindo a aula. Então, quando ela ia assistir no momento posterior a essa aula, ela não tinha tradução. Outra questão também, outro ator dessa pesquisa é o TIOS. E a TIOS, ela relata o seguinte, que nesse processo do ensino remoto, as exigências elas transformaram-se, mas continuaram a mesma questão. Os professores não mandavam materiais para que a TIOS fizesse a tradução com antecedência. As aulas, então, eram muito massivas para o intérprete interpretar essas questões. Em relação ao professor, ele coloca que foi a primeira vez que ele trabalhou com um aluno surdo, mas que ele estava fazendo algumas adequações, trabalhando com lousa digital, algumas ferramentas que dessem ao aluno surdo possibilidades para que, com o uso da tecnologia, pudesse aprender. Através dessa pesquisa, a gente chega à conclusão de que ainda nesses espaços, precisamos entender o aluno surdo, saber como ele se aprende e também respeitar as suas limitações